quão desequilibrado hoje em dia, hormonalmente, você acha que as pessoas estão? As pessoas em geral, assim, existe Cara, alguma pesquisa sobre isso? existe, tá? Só que a gente tem que pensar. Vamos falar de testosterona, pode Claro, ser? pode Que eu ser. acho que é um Vamos hormônio que muita começar com gente isso, tem, então. tem dúvidas, assim. Bom, quando a gente define dentro da medicina um diagnóstico, quando eu vou fazer um diagnóstico, eu preciso de sintomas, né? Sintomas e sinais, coisas que eu vejo, coisas que eu sinto e expresso para o profissional em si. Então, hoje, o que a gente mais tem, eu vou jogar para você essa bola, hein, ao vivo aqui. O que a gente costuma mais ter de sintomas que as pessoas mais se queixam hoje? Geralmente é o quê? Cansaço, fadiga, falta de Perfeito. energia, né? E aí muitas vezes vem o quê? Ganho de peso, dificuldade de ganhar massa muscular. Ou de emagrecer, né? São sintomas que a gente consegue, por exemplo, se você me der aqui 5 minutos, eu faço uma lista com umas 50 doenças que causam a mesma coisa, geral, entendeu? Então, assim, um dos problemas é a gente achar que todo mundo tem deficiência de testosterona. Não é exatamente assim, né? Poxa, se você trabalha demais em excesso, dorme mal, fica no celular até tarde, eu sei, a maioria de nós ficamos, né? Mas isso vai prejudicar o seu sono prejudica o seu cognitivo no dia a dia quando ele está desregulado, dificulta muitas vezes também a parte metabólica, dificulta a perda de peso. Então, assim, muitas coisas vão virando uma bola de neve que nem sempre é a testosterona. Mas hoje tem se tornado, sim, cada vez mais comum a gente ter deficiência de testosterona. Por quê? O que a gente tem de aumento, principalmente aí de quadros, né, de doenças, que é uma doença, a gente não pode falar que não é, porque é sim, classifica uma patologia, nos últimos 10, 20 anos, e principalmente depois da pandemia, com lockdown, sedentarismo, o que explodiu mais ainda? Obesidade, será? Exato, acertou na música, né? A obesidade, bom, a gente está falando de tecido adiposo, certo? O tecido adiposo, ele é um tecido, e ele influencia sim no sistema endócrino, tá? Então, assim, ter deficiência de testosterona até então, no passado, não era algo tão comum para homens jovens ali até 50 anos de idade, entendeu? Mas desde o momento que a gente começou a ter muita obesidade, muito quadro metabólico, sedentarismo, associado a todas essas questões de estresse, ansiedade, falta de sono, a gente tem um impacto nos níveis de testosterona sim, entendeu? Isso não é nada que eu estou generalizando, tá, pessoal? Existe toda uma fisiologia por trás disso, Mas a gente entendeu? sabe o porquê que isso acontece? Sabemos muito bem. Existe até alguns termos para isso, né? O termo MOSH, que é o hipogonadismo secundário à obesidade. Hipo, né, de baixa função, gonadismo, baixa função das gônadas, que são os testículos que produzem testosterona. Então, assim, o que acontece? A obesidade, eu não falei que o sistema endócrino ele funciona através de sinalização? Então, assim, é muito legal, porque se a gente olhar o sistema endócrino como uma dinâmica de uma empresa, eu acho que fica fácil de entender. Eu sempre explico assim para os meus pacientes. Eu sei que às vezes eu dou algumas explicações mirabolantes, pessoal, mas acho que fica fácil de entender, né? Então, assim, digamos que nós estamos aqui. Eu tenho um trabalhador, um operário em si, que é o cara que bota a mão na massa e produz alguma coisa, manufatura aquilo. Só que eu tenho alguém que manda ele fazer aquilo, dentro de uma empresa. Então, por exemplo, eu tenho um chefe, eu tenho uma secretária, e ela manda as ordens de serviço para aquele operário executar e fazer, entendeu? O sistema endócrino todo, pessoal, ele funciona através de glândulas, né? Testículos são glândulas, ovários são glândulas, as glândulas adrenais que ficam ali anexas aos rins são glândulas também, a pineal, por exemplo, que produz alguns hormônios, a hipófise, que é a principal. Então, a gente tem que olhar para essas glândulas como operários. Eles produzem alguma coisa, eles produzem hormônios, cada um o seu. Só que eles precisam de sinais para produzir esses hormônios. Então, assim, muitos dos distúrbios endocrinológicos que a gente tem, eles advêm de coisas que impactam nessa sinalização para a produção dos hormônios. Então, por exemplo, o Então, não sono. necessariamente na produção em si, mas na sinalização. Perfeito. Você matou a charada. Tanto é que, assim, pessoal, quem tiver um interesse em entender um pouco mais disso, a gente chama geralmente os distúrbios hormonais de primários e secundários. Quando eu tenho um distúrbio primário, Lutz, o que acontece? A glândula que está com problema, de fato. Então, eu vou te dar um exemplo muito claro para todo mundo que está assistindo aqui, ligado à testosterona, que é uma coisa que até os urologistas lidam muito nos traumas, né? Digamos que a gente pediu um lanche aqui agora, aí o camarada trouxe pra gente esse lanche, mas na hora que ele estava chegando aqui, infelizmente, tava uma chuvinha garoa fraca, ele meteu a mão no freio da frente, escorregou, caiu com tudo e deu um trauma no testículo com o tanque da moto ali. É uma coisa comum de acontecer, entendeu? Naquele momento, bom, ele pode fazer um trauma, um esmagamento dos testículos, uma torção dos testículos, que são as glândulas operárias que estão produzindo aquela testosterona, entendeu? Então aqui ele tem uma disfunção primária, a sinalização tá ok, entendeu? Porque foi um dano na glândula. Agora, obesidade, entendeu? Alguns outros distúrbios, o uso de alguns medicamentos, estresse crônico, déficit energético excessivo,
tá? Isso é uma coisa que acomete muito tanto homens quanto mulheres, às vezes. Distúrbios alimentares, anorexia, bulimia, ou às vezes até mulheres atletas, por exemplo, ou até homens, isso acontece com os homens também. Quando eu tô com um status energético com uma baixa ingestão, ou um excesso de ingestão, no caso da obesidade, eu tenho uma modificação nessa sinalização. Então, os testículos, até então, eles estão bem lá, só que eles não recebem esse sinal para produzir. Então, essa produção cai, entendeu? Então, claro, o principal tratamento, nesse caso da obesidade, é perder peso, né? A gente tem trabalhos que mostram mais ou menos quanto de peso eu preciso perder para eu aumentar a testosterona em mais ou menos 150, 200. Só para o pessoal ter parâmetro, né? Um homem, depois da puberdade, ele circula em níveis de testosterona ali mais ou menos entre 300 a 850. Tá? A grande maioria, se eu pegar o percentil ali médio, fica com 450 a 650 de testosterona no exame, tá? Que a gente usa uma unidade de nanogramas por decilitro. Quando eu começo a ter um quadro crônico como obesidade, poxa, vamos usar o exemplo da pandemia. Estava parado em casa, parei de fazer atividade, comecei a ganhar peso. Eu tive um paciente que ganhou mais de 30 quilos na pandemia, cara, é muita coisa. Eu ganhei 10. Pois é muita coisa. Então, o que acontece? É claro, a gente vê, tem um exame que a gente olha qual que é essa sinalização para o testículo, que chama LH, hormônio luteinizante, ele vai caindo aos poucos, entendeu? E a testosterona vai acompanhando junto quando a causa é essa, tá? Então, os tratamentos, o principal a gente tem de estudo hoje de trabalho, que perder mais ou menos 13, 14% do peso corporal daquele indivíduo, quando ele está com obesidade, vai onerar para ele uma recuperação média de 100, 150 até 200 nanogramas de testosterona.